Olá para vocês que acompanham o canal Magias e Ensinamentos. Meu nome é Henrique, eu sou orientador espiritual. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu venho falar sobre o seguinte tema: quando você quer muito uma coisa e tem ansiedade. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Curta o nosso vídeo, ajude o nosso canal a crescer, comente, compartilhe. Diga o que você achou deste vídeo. Lembrando que o canal Magias e Ensinamentos não tem nenhum tipo de intuito de incentivar ninguém a mexer com trabalhos de destruição, trabalhos para broxar homem, trabalhos para destruir a vida dos outros. Se você está procurando essa temática de fazer trabalho de amarração, trabalho de dominação, trabalhos para o mal, busque um outro canal que não seja esse aqui. Aqui é um canal de luz, um canal para passar conhecimento. Então hoje eu venho falar sobre quando você quer muito uma coisa e você tem ansiedade. Muitas pessoas fazem trabalhos espirituais e ficam naquela ansiedade, e isso muito mais atrapalha a pessoa ver o resultado daquele trabalho espiritual. Imagina, você faz um trabalho para voltar para uma pessoa e é claro que isso não vai acontecer em 24 horas. Tem casos que levam 1 ano ou mais tempo, porque podem ter outros fatores, podem ter obstáculos, porque a gente sabe que cada caso é um caso diferente. A questão da ansiedade, ela gera uma energia que atrapalha você de conseguir aquilo que você quer. Por isso que é importante você desacelerar, desfocar nessa questão que você criou ali, expectativa. A ansiedade, ela bloqueia os seus caminhos. É uma energia que muito mais atrapalha. Não se faz trabalhos espirituais na base do fogo, na bochechona, principalmente nas questões de amor. A sua ansiedade, tensão, nervosismo vai retardar cada vez mais você de chegar à energia do teu pedido, do teu propósito, quando você faz ali um trabalho espiritual. Tem pessoas que fazem um trabalho para prosperidade, quer ver o resultado em 1 hora, sendo que a pessoa fica na ansiedade, que muito mais atrapalha a ela mesma a energia do trabalho espiritual. Quando você vai fazer uma corrente de oração e a pessoa fica focando só em conseguir aquilo, também pode ser difícil, né? De você conseguir aquele teu propósito diante do ritual. E a oração e a pessoa acaba que não consegue por conta da ansiedade, porque ela fica presa no bloqueio dela mesma. Sempre quando a pessoa vai fazer trabalhos espirituais, eu aconselho a pessoa a fazer um chá de melissa, erva doce, camomila, porque isso ajuda a acalmar. Se a intenção da pessoa é lidar com a ansiedade dela, ela tem que procurar caminhos. Quando você está com muita ansiedade, é bom você fazer banhos de manjericão cabeça aos pés, pelo menos por 6 dias. Banhos de rosa branca também é muito bom, com açúcar. É muito bom fazer banhos com água da cachoeira ou água da chuva, mistura com um pouco de água de alfazema e você vai tomar banho da cabeça aos pés e deixa secar no corpo, tá? Sempre quando for fazer banhos de erva, deixa sempre secar no corpo. O Salmo 94 também serve para quem tem ali muita ansiedade, sabe que isso atrapalha muito. Quando você tem ansiedade, fica mais difícil você conseguir o que você quer. O ideal é desacelerar e procurar fazer mantras, relaxamento e tentar se esforçar para se desligar do que está te deixando muito ansioso ou ansiosa. Quando você consegue se desligar de um trabalho espiritual, principalmente em relação a querer ver logo o resultado, vai ser mais fácil para você
para que o seu trabalho possa fluir. Então entendemos que é altamente importante você se desligar daquela energia, até para o trabalho poder fluir. E tem pessoas que fazem trabalho espiritual ali com magista, com pai de santo, em menos de 1 hora a pessoa fica querendo já vir numa mesa para saber se já vai ter resultado, sendo que o trabalho espiritual não completou nem 1 semana. A ansiedade comandando a pessoa, ela não percebe, mas ela fica refém da ansiedade dela. Isso vai fazendo mal para ela, dia após dia. Não se faz jogo, nesse caso, quando você fez um trabalho espiritual, sendo que não completou nem 1 semana. A ansiedade é uma energia que nem sempre ela vai ser positiva, ainda mais quando você cultiva ali expectativas de conseguir logo o que você quer. A ansiedade em níveis extremos pode trazer problemas de saúde para a pessoa que cultiva e não aprendeu a desacelerar, porque com o desespero você não vai conseguir resolver nada. E tem casos que a pessoa tem transtorno de ansiedade, obsessivo. É quando a pessoa tem obsessão em pensamentos, impulsos que ocorrem com frequência, mesmo que você não queira. Aí, é claro, precisa buscar ajuda. Eu sempre recomendo, em casos que a pessoa tem muita ansiedade, a pessoa fazer limpezas espirituais, porque tem casos que tem obsessores, tem ali uma compulsão também, às vezes, comportamental da pessoa, que não consegue se controlar. O transtorno obsessivo-compulsivo subclínico. As obsessões e rituais se repetem com frequência, mas não atrapalham a vida da pessoa. Transtorno obsessivo-compulsivo, propriamente dito. As obsessões, elas persistem até o exercício da compulsão que alivia a ansiedade. As causas, trata-se de um problema multifatorial. Estudos sugerem a existência de alterações na combinação entre determinadas zonas cerebrais, utilizam a serotonina, fatores psicológicos, histórico familiar também estão entre as possíveis causas desse distúrbio de ansiedade. A pessoa que tem dificuldade de lidar com a ansiedade dela deve buscar um psicólogo, um terapeuta, porque ele vai ter ferramentas para trabalhar junto com você. Tem pessoas que ficam tão ansiosas pela expectativa da prova, de passar no concurso público, quando há uma vaga de emprego, que a pessoa espera muito, aí ela fica tão ansiosa, muito ansiosa, e a ansiedade ela vai muito mais atrapalhando a pessoa naquela questão que ela está criando a expectativa. O primeiro dia de um trabalho também. Então tem pessoas que acabam ficando muito tensas, ansiosas e às vezes até estressadas. Tem pessoas que ficam ansiosas também por conta de sexo ou por conta de um amor, de querer muito algo. E tem vários fatores que a pessoa espera que a outra pessoa atenda às suas expectativas. A ansiedade, ela mexe com a saúde de uma forma negativa. Tem pessoas que fazem, por exemplo, as coisas com uma certa pressa, querendo voltar ao ponto que ela estava ali, com pressa. É aquela questão ou situação que isso não é muito bom para ela. O que é crise de ansiedade? Quando a pessoa pode ter ataque de pânico, quando a pessoa é assaltada, ela pode ter alterações físicas ou passa por um grande susto que mexe com a pessoa. Nós sabemos como a ansiedade pode atrapalhar a nossa vida. A dor, a angústia, às vezes são tão fortes que a gente nem sabe por onde ir ou o que fazer. E na maioria das vezes, sofremos calados, um pouco por não querer incomodar, um pouco porque às vezes simplesmente não entendemos e principalmente na maioria dos casos, porque não sabemos como falar o assunto. Mas em alguns momentos, o nosso coração acelera, não sabemos como agir nem o que fazer. É natural que isso seja assim. Quase nunca sabemos de onde veio, como surgiu. Só sabemos que acontece e a gente paralisa diante de coisas e situações que para a maioria parece boba. Então a pessoa com dificuldade de lidar com uma questão da vida dela, quer dizer, o transtorno de ansiedade é um distúrbio
da saúde mental, por sentimentos de preocupação, ansiedade, medo, que são fortes o bastante. A ansiedade é uma sensação de nervosismo, preocupação, desconforto, sendo uma experiência humana normal. Ela também está presente em uma ampla gama de transtornos psiquiátricos, incluindo também o transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico e fobias, apesar de essas doenças serem diferentes entre si. Todas elas apresentam angústia e disfunção especificamente relacionadas à ansiedade, ao medo. Além de ansiedade, muitas vezes a pessoa também tem sintomas físicos, inclusive falta de ar, tontura, sudorose, batimentos cardíacos rápidos ou tremores. Com frequência, os transtornos de ansiedade modificam de maneira significativa o comportamento diário, inclusive fazendo com que a pessoa evite determinadas coisas e situações. Esses transtornos são diagnosticados com base em critérios específicos definidos. A maioria das pessoas pode ser substancialmente beneficiada por tratamentos medicamentosos, psicoterapias ou ambos. A ansiedade é uma reação normal, é uma ameaça ou um estresse psicológico. A ansiedade normal ela traz sua raiz no medo, que desempenha um importante papel na sobrevivência. Quando uma pessoa se vê perante uma situação perigosa, a ansiedade ela desencadeia uma resposta de luta ou fuga. Com essa resposta, entra em curso uma variedade de alterações físicas, como uma maior irrigação sanguínea para o coração e para os músculos, para proporcionar ao corpo a energia e a força necessária para enfrentar a situação de risco à vida, como fugir de um animal agressivo ou enfrentar um agressor. No entanto, a ansiedade é considerada um transtorno quando ocorre em momentos indevidos, ocorre com frequência, ou é tão intensa e duradoura que interfere com as atividades normais da pessoa. Os transtornos de ansiedade são o típico mais frequente de transtorno de saúde mental e atinge aproximadamente 15% dos adultos nos Estados Unidos. A ansiedade significativa pode persistir em vários anos e a pessoa com ansiedade começa a acreditar que isso é normal. Por essas e outras razões, os transtornos de ansiedade muitas vezes não são diagnosticados ou tratados. Os transtornos de ansiedade incluem transtorno de ansiedade generalizado, ataque de pânico e síndrome do pânico, transtornos fóbicos específicos. A angústia mental que ocorre imediatamente ou logo após vivenciar um testemunho, um evento extremamente traumático, não é mais classificado como um transtorno de ansiedade. Esses transtornos são atualmente classificados como transtornos relacionados a um trauma e a estresse, e inclui transtorno de estresse agudo ou transtorno de adaptação, e o transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa pode buscar através de um psicólogo, um terapeuta, para lidar com a ansiedade excessiva dela. A nova geração é assim. As pessoas parecem sempre estar com pressa, não têm o costume de saber esperar. É importante desacelerar, acalmar, desfocar de um problema. A ansiedade na parte espiritual, ela bloqueia a energia do teu pedido, do teu trabalho espiritual e atrapalha sem dúvida nenhuma o andamento do teu trabalho espiritual. Atrapalha sim o andamento do teu trabalho espiritual. A pessoa produz uma energia que atrapalha ela mesma, ainda mais quando você quer muito algo e fica naquela expectativa. Tem pessoas que vêm fazer uma consulta de tarô, de baralho cigano acelerada, né? E aí o que acontece? A pessoa se perde, ela não consegue fazer as perguntas dela e ela não consegue aproveitar a consulta. Muita gente não se atém a isso. A pessoa pode buscar o auxílio da espiritualidade para aliviar esse processo, para que ele seja menos doloroso. O contato com a espiritualidade pode fornecer meios
para aumentar a regularidade de emoções positivas e, ao mesmo tempo, reduzir aquelas que conduzem a problemas e a enfermidades. Pessoas ansiosas tendem a viver fora do tempo presente. Com o excesso de futuro, desejam ter o controle sobre situações e pessoas. Acabam por perder a percepção que há uma ordem do universo, que tudo tem uma razão e um momento para acontecer. Quando não se trata adequadamente a ansiedade, que eu vejo na maioria dos casos, inclusive nas minhas mesas de leitura de tarô, de baralho cigano, a ansiedade influencia negativamente a percepção de si e dos outros, capacidade de enxergar o lado das coisas, as oportunidades de reflexão, de crescimento e a percepção do próprio papel no mundo e do propósito de vida. Ela provoca discórdia, agressividade, enganos, precipitação, avaliações equivocadas e várias doenças. A ansiedade, ela pode representar uma falta de confiança em si mesmo. Como a espiritualidade auxilia na melhora da ansiedade? A espiritualidade, ela colabora para a prevenção da ansiedade, mesmo que a ansiedade ocorra de modo patogênico. A espiritualidade contribui no processo terapêutico, sendo isso até mesmo adotado como coadjuvante nos tratamentos convencionais. Isso ocorre porque ela oferece a conexão com a essência divina, com a intuição, desenvolvimento de crenças e habilidades para enfrentar desafios e transformar as dúvidas e incertezas em esperança e otimismo. Oportunidades para equilibrar a saúde física, emocional, mental, espiritual, social. Conhecimentos que podem ser úteis nas situações de estresse diante dos ciclos da vida. Conexão com valores e pessoas, sentimentos e pensamentos, estímulo ao autoconhecimento, restabelecimento de vínculos primordiais com os familiares, aumento da sensação de bem-estar, desenvolvimento de aspectos subjetivos de fé, coragem, confiança, força interior, felicidade, esperança, a reflexão sobre o sentido da vida, o propósito de viver com os próprios recursos pessoais e espirituais para a busca da evolução. Estímulo para lidar com doenças graves, crônicas e terminais, levando a pessoa a acolher os tratamentos propostos pela medicina, psicologia ou outras áreas terapêuticas. A possibilidade de chegar a um estado de equilíbrio, de paz interior e conforto diante de situações difíceis da vida, como luto, tragédia, catástrofes. Recuperação mais rápida após os momentos de crise, redução de estresse, aumento da resiliência e melhora da qualidade de vida. O que pode ajudar você em relação à ansiedade? A prática da yoga diminui a ansiedade. Chá para aliviar a ansiedade. Erva doce. Camomila, tá? E o alecrim. E alimentos que podem ajudar, eu vou citar alguns aqui, é claro que tem outros, tá? Maracujá, o chocolate, iogurte, ovo e banana. Meditação para a ansiedade é altamente importante. O Ho'oponopono também serve para diminuir a tua ansiedade. Tá? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de interagir com o nosso canal, de dizer o que você achou. Curta o nosso vídeo. Eu vou ficando por aqui. Deixo assim o meu abraço de luz a todos e paz profunda.